Olá, meus queridos. Atendendo ao pedido dos meus alunos, hoje vamos analisar a força magnética existente entre dois condutores que são colocados lado a lado. Nessa situação, não existe um campo magnético pré-existente como foi abordado na aula anterior. Aqui nós temos dois fios que serão percorridos por uma corrente elétrica e, consequentemente, o fio 1 vai produzir um campo magnético que vai ser aplicado ao fio 2. E o fio 2 vai produzir ao seu redor um campo magnético que vai ser aplicado ao fio 1. Sendo assim, na prática, cada fio vai estar imerso, num campo magnético produzido pelo outro que está ao seu lado. E assim vai sofrer a ação de uma força magnética. Vamos entender isso? Então vem comigo. Meus jovens, vejam estas duas suposições com fios percorridos com correntes elétricas no mesmo sentido, porém em sentidos opostos, viu? Como foi falado, este nosso fio 1 aqui, ele vai produzir um campo magnético em sua volta que vai chegar ao nosso fio 2. E para saber como o campo magnético deste fio 1 é aplicado ao fio 2, nós temos que aplicar a regra da mão direita, ou seja, colocar aqui o nosso polegar no sentido do movimento da nossa corrente elétrica. E esses demais dedos aqui, nós vamos contornar em volta do nosso fio. E quando eu faço isso, indicando a nossa corrente, o polegar para cima, o nosso fio aqui, quando o campo elétrico entra, ele está indicando aqui para o nosso lado direito. Ele aponta para dentro do nosso plano. Então, isso significa que o campo magnético criado pelo fio 1, ele está aplicando aqui ao nosso fio 2. E como ele aponta para dentro, nós representamos ele por essa circunferência com um X dentro dela. Pelo mesmo princípio, este nosso fio 2, ele também produz um campo magnético que será aplicado aqui neste fio 1. E aplicando novamente a regra da mão direita, viu? Corrente para cima e os demais dedos indicam para onde a corrente está entrando. Como ela entra do meu lado direito, ao fazer o contorno, ela está saindo no fio 1. Então, nós vamos indicar que do lado esquerdo aqui, o nosso fio 2, onde ele está produzindo um campo magnético no meu fio 1, os meus dedos apontam para fora e nós representamos aqui desta forma aqui, uma circunferência com um pingo dentro. Então, um X indica que ele está entrando no nosso plano e um pingo significa que ele está saindo do nosso plano. Novamente, o polegar indica o sentido da corrente, os demais dedos indicam o campo magnético. Corrente elétrica para cima, do lado direito do nosso plano o campo entra. Ao dar uma volta em nosso fio, significa que do lado esquerdo o campo está saindo. Pessoal, veja que o fio 2 está imerso em um campo magnético produzido pelo fio 1. E o fio 1 está imerso em um campo magnético produzido pelo fio 2. E quando o fio 1 é percorrido por uma corrente elétrica que está dentro de um campo magnético, ele vai ter uma força magnética que atua sobre ele. E para descobrir como a força magnética atua nesse fio, temos que aplicar a regra da mão direita número 2. Mas como nós vamos fazer isso, Márcio? Veja bem, meu jovem, o polegar ele tem o mesmo sentido que o movimento da nossa corrente elétrica. E esses demais dedos para a direção para onde aponta o campo magnético. Em nosso exemplo, vamos pegar o fio 1. Nós temos uma corrente para cima e o seu campo magnético ele está indo para fora.
Então a força magnética ela é determinada para onde a palma da mão está virada. E como a palma da mão está virada para a direita, isso implica que o sentido da força magnética será para a direita. Vamos entender isso através da nossa arte? Então vem comigo. Meus queridos, como foi dito, né? A força magnética ela vai puxar o fio para a direita. E para a mesma situação, vamos fazer isso para o fio 2, com o polegar para cima e o nosso campo magnético entrando e a nossa palma da mão aqui, ela está indicando para a esquerda, ou seja, ele está puxando o nosso fio para a esquerda. Portanto, nós temos aqui a força magnética 2 em 1 e a força magnética 1 em 2. E como essas forças estão aplicadas entre esses dois fios, a sua tendência é de aproximação, ou seja, eles serão sujeitos a uma força de natureza atrativa. Agora nós vamos aqui para a segunda situação. Veja que nós temos aqui novamente dois fios que denominamos como fio 3 e o fio 4. Porém, as nossas correntes elas têm sentidos opostos e usando novamente a regra da mão direita com o polegar para cima no nosso fio 3 e os demais dedos estão na direita, né, entrando aqui no nosso plano. Então, o fio 3 ele produz um campo magnético 3 no nosso fio 4. E o fio 4 também produz um campo magnético ao redor dele que será aplicado ao fio 3. E como ele será aplicado? Novamente, vamos pensar aqui, regra da mão direita, com a corrente elétrica descendo e os demais dedos contornando o nosso fio, né? Se ele está contornando o nosso fio, ele entra, né? Os dedos estão entrando no nosso plano e do outro lado ele está saindo do nosso plano. Entra e sai do nosso plano. Então, isso implica que nós temos também um campo magnético 4 no nosso fio 3. E para determinar a força magnética, aplicamos a regra da mão direita número 2. O que seria a regra da mão direita número 2, Márcio? Olha só, corrente, campo e a palma da mão implica ser a força magnética. Para onde a palma estiver apontando, é para onde a força magnética está atuando. Então, nós podemos perceber que o nosso polegar da corrente elétrica que vai para cima do nosso fio 3, né? Os dedos estão no sentido do campo magnético, apontando aqui para dentro. Então, nós podemos dizer que a nossa força magnética ela está apontando para a esquerda. A mesma coisa para o nosso fio 4. Como o polegar, né, está para baixo, o nosso campo magnético está entrando, isso significa que a força magnética está apontando para a direita. E da forma que essas forças estão sendo aplicadas, elas têm uma tendência de se afastarem uma da outra. Nessa situação, nós dizemos que eles estão sofrendo uma força de natureza repulsiva. Pessoal, é dessa forma que a gente identifica, né, se os fios estão se atraindo ou se repelindo, quando eles estão sendo percorridos por uma corrente elétrica. Matematicamente, nós podemos representar que a força magnética é igual a μ0, que é uma constante de permissividade magnética, que tem um valor constante que é de 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por amperes. A nossa corrente que percorre pode ser no fio 1 ou fio 2, o comprimento destes fios e a distância do qual eles se encontram.
Aí alguns podem dizer assim, né? Mas, Márcio, qual que eu vou utilizar primeiro? A corrente 1 ou a corrente 2? Meu jovem, nessa situação, a ordem não altera o nosso produto. O que nós podemos entender aqui é que a distância ela é inversamente proporcional à sua força magnética. Quanto mais distante estiver, menor será a força magnética entre eles. Por outro lado, quanto mais próximo estiverem, maior será a força magnética, seja de atração ou de repulsão. Quem é Pikachu? Quem é Pikachu? Quem é Pikachu? Agora eu chamo a atenção de vocês na situação onde a força do fio 2 atua no fio 1 e a força do fio 1 atua no fio 2. Ou seja, esta ideia, né, de que a força que o fio 2 está puxando o fio 1 e assim como o fio 1 está puxando o fio 2. Isso significa que essas duas forças são forças de ação e reação. E sendo uma força de ação e reação, elas são iguais em módulos. E não importa se a força do fio 1 está puxando, né, ou passando uma corrente de 1000 amperes e no nosso fio 2 tem apenas 10 amperes. As forças entre eles terão a mesma intensidade, ou seja, uma terceira lei de Newton. A toda ação existe uma reação de mesmo módulo, de mesma intensidade e de sentidos opostos. Ok? Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Meus queridos, mais uma vez o meu obrigado pela atenção e espero ter ajudado em sua dúvida. Grande abraço e fique com Deus. Até a nossa próxima aula. Lembrando, isso é física!